Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial na Esteira. Faltando 16 minutos para terminar os 60 minutos de hoje. Cansada, mas vem fazer o condicionamento hoje aqui e tal. Bom, gente, eu falei no outro vídeo, eu fiz um vídeo falando no geral, né, do sociopata, o psicopata, que é uma pessoa normal, como a gente, como eu, como você. E a gente encontra essa pessoa no dia a dia nosso e não dá para saber quem é. Ele é muito simpático, inclusive dá. Aquela pessoa mais simpática, carismática, receptiva, bonitona, tá? Ela tem tudo para ser um sociopata, tá? Porque o sociopata, ele é extremamente atraente. Ele é muito atraente, tá? Então, ele é muito simpático, atraente. Ele faz com que você confie nele, tá? O sociopata... Por que eu tô falando do sociopata, gente? Porque você vai encontrar muitos deles na sua vida. No trabalho, no seu trabalho, na academia, nos esportes, né? Então, você vai encontrar. E no Aikido, nas artes marciais, eu encontrei muito no meu passado, né? Esse personagem, o sociopata. O sociopata, ele sempre está na liderança. Ele é professor, ele é líder. Então, é difícil lidar com essa pessoa, né? Porque essa pessoa ela está no poder. E ela vai tentar exercer o poder dela sobre você. E ele vai tentar ir além da conta. O sociopata, ele vai além da conta, tá? Ele quer te manipular. Então, como eu disse aqui pra vocês, todos os professores de Aikido que eu tive, do passado, tá? Tô falando do passado, não é agora, tá? Agora eu tô bem. Graças a Deus eu tô bem, né? Mas no passado, os professores de Aikido que eu tive, e de Ninjutsu, tem as características de um sociopata. Tá? Todos. E eu vou falar de cada um deles aqui, tá? Sem dar nomes, claro, né? Até porque não posso falar, né? Se eu pudesse, eu falaria o nome deles, mas não posso. Eu vou começar pelo segundo sensei que eu tive. É o segundo sensei de Aikido que eu tive no passado. Não estou mais com ele, tá, gente? Tá? Eu saí de lá. Quando ele tentou me oprimir, me manipular, eu saí e discuti com ele. Sensei Japa. Sensei Japa. Sensei Japa, o escorpião. Sensor. Ele era o sensei dono do dojo que eu fiquei mais tempo. De Aikido que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei com ele 5 anos. Eu fiquei no Sensei Japa, no dojo do Sensei Japa, durante 5 anos. Eram 2 senseis. Sensei Japa e Sensei Boto. O que dava aula pra mim era o Sensei Boto. Sensei Boto tem características também, tá? Tem características também, tá? De um sociopata. Mas eu não tive problemas com o Sensei Boto. Eu tive problemas com o Sensei Japa, o sensor, né? O escorpiano. Dono do dojo, o que é mais complicado, né? É o seguinte, durante 5 anos eu fiquei numa boa lá com o Sensei Japa. Escorpião com escorpião. Eu sou escorpiana também. Sensei Japa é escorpião. Ficamos numa boa. Eu, Sensei Japa. Eu nunca gostei muito, nunca bati muito com o Sensei Japa. Tá? A gente tem opiniões diferentes. E eu achava que o dia que eu falasse com ele, eu entraria em conflito com ele e não daria pra ficar lá. Então eu evitava conversas com o Sensei Japa. Né? Não falava nada com ele. Fiz aulas com ele muitos anos. Foi sempre um relacionamento distanciado e formal. E isso até assim, bom, eu filmava as aulas, eu ia, fazia mais aula lá, ele deixava pra fazer, tá? Eu fui graduando, aprendi bastante coisa lá com ele é muito bom, tecnicamente ele é muito bom, Sensei Japa. O problema é que ele tem características sociopáticas e é ultra machista, né? Muito machista, ele discrimina, ele tem comportamentos antiéticos, Sensei Japa, tá? E isso é muito grave, pra mim é muito grave, tá? Ele é super machista, extremamente machista, tá? E ele é doentiamente controlador. O Sensei Japa, ele vai direto no emocional.
Ele vai te controlar no emocional. Então, o que acontece? Ele vai ter alunos fracos, né? Você vai ver que todos os alunos que o Sensei Japa tem e que ficam com ele muito tempo, são bem submissos a ele. E essa submissão ao Sensei, quando você vai vendo, principalmente no Aikido, você vai ver bem essa submissão doentia do aluno, tá? Eu vi bastante isso nos dojos de Aikido. Essa submissão que não é da filosofia do Aikido. A filosofia do Aikido não prega isso. A filosofia do Aikido prega autonomia. Eu falei isso pro Sensei Japa, ele ficou com raiva. Eu falei, Sensei Japa, o Aikido prega autonomia, o senhor não sabia disso? Aí ele falou assim, já que ele prega autonomia, então você pode seguir teu caminho. Eu falei, eu vou seguir mesmo. O senhor não aprendeu nada de Aikido, né, Sensei Japa? O senhor não aprendeu nada de Aikido. Eu falei isso pro dono de uma federação, o dono do Jô. E mais coisas, tá? Falei mais coisas pro Sensei Japa. No último diálogo que eu tive com ele, tá? Em que ele tentou me manipular. Sensei Japa até então, durante 5 anos, nunca tinha tentado nada. A gente vivia bem, escorpião com escorpião, ele na dele, eu na minha, né? A gente sabia, a gente evitava, eu sei, ele evitava conversar comigo, eu sei disso, eu também evitava, era assim, das duas partes. Eu acho que era uma coisa de escorpião com escorpião, tá? Eu, Sensei Japa, né? A gente convivia bem, mas cada um na sua, sem conversar. Porque eu sabia que o dia que eu conversasse com ele, eu teria saído do dojo. A gente entraria em conflito. Né? Porque tem coisas no Sensei Japa que eu nunca gostei. Eu não aprovo a falta de ética dele, machismo dele. Ele discrimina pessoas, ele faz diferença no tratamento dos alunos. Né? Eu via coisas absurdas no dojo dele. E ele concorda. Então, eu não concordava com o jeito dele ser. Tá? Com a visão dele de mundo. Né? Mas até então, eu fui ficando no dojo dele, por quê? Primeiro porque eu zoava pra caramba. Era divertido, eu tava aprendendo bastante coisa. Eu evolui muito no Aikido. Ninguém mexia comigo. Eu tinha meu canal, sempre tive meu canal, falava o que eu queria. Ninguém nunca me encheu o saco sobre isso. Eu usava, né? Zoava eles. Inclusive, eles até foram elementos de inspiração. Então, assim, estava sendo tudo favorável para mim, né, durante os anos que eu fiquei lá. Mas eu vi machismo extremo lá. E, inclusive, eu critiquei. Eu sempre criticava. Eu acho que eles viam no canal e melhoravam. Meu canal foi educando o dojo do Sensei Japa. Tá? Meu canal foi educando. O que eu via de errado, eu falava aqui e ele melhorava lá, tá? Eles melhoravam, ninguém mexia comigo, tá? Eles mexiam pelas costas. Fizeram uma conspiração para me tirar lá. Vocês verem o nível do machismo do dojo do Sensei Japa. Ali todos são sociopatas, né? Sensei Japa junto com eles. O que foi? O que aconteceu? Eu sempre evitei conversar com o Sensei Japa. Porque eu não gosto de ficar babando o ovo em sensei. Eu não me dou bem com senseis. Então, quanto mais eu manter distanciamento de um sensei, melhor. Para mim, é mais saudável. Qualquer arte marcial, principalmente o Aikido. Porque o sensei de Aikido, ele é intrometido, ele invade espaços. Ele não sabe o limite dele. Não ensinaram para ele o limite dele. Então, você tem que ficar dando limite para um sensei de Aikido. E eu dou, tá? Porque eu conheço a filosofia do Aikido. Eu tenho fundamentos para falar, né? O que é o Aikido. Eu conheço, eu tenho muita literatura sobre Aikido. Então, porque o sensei de Aikido vai tentar te manipular. O sensei, o professor de artes marciais vai tentar te manipular, e principalmente as mulheres. E eles manipulam fácil a mulher, né? Como nunca conseguiram isso comigo, então eles me tiravam, me cancelavam. Aí um dia, Sensei Japa falou que queria falar comigo. Já estava meio esquisito o clima. Eu estava para sair já do dojo. Porque eu estava lá há muitos anos, eu estava incomodada com muitas coisas, né? Mas até então não tinha tido problemas mesmo. Quando o Sensei Japa me chamou para falar, eu falei, não quero conversar. Porque eu não gosto de conversar com o Sensei, não tem nada para conversar com o Sensei. Não tem nada para conversar, eu vou lá para treinar, não vou lá para conversar, né? Eu não preciso ficar ouvindo o Sensei, ficar falando na minha cabeça. Aí ele não teve nem coragem de conversar comigo pessoalmente, Sensei Japa. Ele tinha
uma cisma comigo, Sensei Japa. Sensei Japa sempre teve uma cisma comigo, tanto é que ele nunca conversou pessoalmente comigo, né? Eu acho que, por um lado, nós dois escorpianos, nós tínhamos um certo respeito um pelo outro, né? Porque ele sabia que eu não concordava com ele e ele também não concordava comigo, mas ele me respeitava. Nunca me incomodou, nunca me censurou, tá? Eu percebi, assim, que ele era machista, que ele tinha comportamentos que eu não gostava, mas até então ele não tinha tido nada comigo, nenhum comportamento grave comigo. Comigo não. Até aquele momento, né? Aí o dia que ele quis conversar, ele me mandou uma mensagem me censurando. Me censurando. Quando ele mandou essa mensagem, aí sim, ali sim. Ali eu brequei ele. Ali eu chamei a atenção dele. Sensei Japa. Botei o Sensei Japa no lugar dele. Falei que o Sensei de Aikido não tem direito de se intrometer na vida de uma pessoa, né? A jurisprudência dele vai até o dojo dele, né? Eu não permito isso. Me censurar, uma pessoa me censurar, é crime. Isso é violência contra a mulher. Não é coisa pra ele. Isso é violência psicológica contra a mulher. Expliquei pra ele. Falei que eu poderia denunciá-lo. Quem era ele para dar opinião em alguma coisa minha? Ele é meu sensei. Ele me ensina a técnica de Aikido. Só isso. É só isso e ponto. Não tem mais direito de fazer nada, né? E ainda dei lição de moral falando, explicando o Aikido pra ele, que é coisa que ele nunca entendeu. Ele sempre só dominou técnica, né? Expliquei que Aikido é autonomia. Se ele não sabia, ele precisava aprender isso. E Aikido é conviver com o diferente. E não tirar o diferente, né? Aí ele falou pra eu seguir meu caminho. Eu ainda tentei fazer com que ele entendesse que o Aikido é conviver com a diferença. Ele poderia ter aprendido muito comigo. Mas o Sensei Japa, ele é um homem muito ignorante, limitado, ele não tem formação, né? Ele é um cara muito machista. E ele é sociopata. O sociopata você não tem como arrumar. Ele é sociopata, ele tem características, ele manipula pessoas. Ele vai manipular o teu psicológico. Ele achava que eu fosse me submeter, Sensei Japa. Porque o Sensei Japa é um escorpiano. E o escorpiano é extremamente controlador, né? E ele é sociopata. Então, ele está acostumado a controlar as pessoas. O Sensei Japa. O Sensei Japa, ele fica olhando você. Pegando sua personalidade, Sensei Japa. Ele vai pegar as suas fraquezas emocionais, né? A sua personalidade, suas fraquezas emocionais. E ele vai usar isso. Ele vai usar isso. Tanto é que todo mundo no dojo é extremamente submisso a ele, ao Sensei Japa. A fidelidade deles é doentia, tá? Eles são capazes de matar o pai e a mãe para ficar com o Sensei Japa. É isso, mais ou menos. Para ter um amorzinho pelo Sensei Japa, tá? Então, você via, doentio o dojo dele. Doentio, né? Aquilo não é ser respeitoso com o Sensei, aquilo é relacionamento doentio com o Sensei. E ele conseguiu, ele não deixa a pessoa, ele não deixa o aluno se desenvolver. Ele cria uma dependência emocional, ele manipula. E o sociopata faz isso. O sociopata, ele manipula o teu emocional. Ele vai, qual vai ser o ataque? É interessante vocês saberem, o sociopata, ele vai atacar em várias fases. A primeira fase, ele vai se mostrar simpático com você. Ele vai vender para você uma imagem de que ele é legal, bonzinho, simpático, charmoso. Se você já para você olha para ele, você acha que ele é uma pessoa super legal, bonzinho, não fala quase, né? Aceita tudo, parece que ele aceita tudo, né? Ele vende essa imagem. Tá? Ninguém vai falar mal do Sensei Japa. Por quê? Porque ele tem uma imagem forte, assim, do Sensei bonzinho. A segunda etapa, o sociopata, ele vai buscar poder e vai buscar pessoas que tenham relacionamento com poder para chegar lá. Sensei Japa tinha relacionamentos com pessoas de poder no Aikido. Sensei Japa. Ele tem relacionamento com todo mundo no Aikido. Todo mundo conhece ele. E ele tem relacionamentos com pessoas de poder no Aikido. Tá? Porque ele tem que estar bem com poder. Tá? O que mais? Aí ele vai começar a observar as pessoas que ele vai precisar manipular. Qual é o objetivo dele? Manipular pessoas, segurar alunos. Ele vai estudar essas pessoas. As fraquezas,
o que elas sentem, o que elas precisam, o que elas buscam, o emocional dessas pessoas. Ele vai fazer isso. Esse japa ficava só observando você, de longe. Eu vi ele me olhando. Eu vi o Sensei Japa me olhando de longe, né? Sem olhar, eu via. Ele estava me observando o tempo todo, né? Vendo como é que eu, o que eu estava fazendo, o que eu estava falando. Eu peguei várias vezes o Sensei Japa me olhando, né? Eu conversando e ele me ouvindo. Ele chegou a mentir, né? Ele mentiu que não acompanhava meu canal. Ele acompanhava meu canal, mas ele fingia que não acompanhava para ele não ter que se comprometer, né? Então, assim, ele é um escorpiano, mas é um escorpiano do mal. Já é um escorpiano do mal, ele é sociopata. Ele é do 3º decanato. Ele é extremamente inseguro, porque o escorpiano, ele não é assim. Ele não precisa controlar as pessoas assim, ele controla naturalmente. Mas o Sensei Japa não. O Sensei Japa, ele é de mentira, né? Ele começa a censurar as pessoas. E aí ele ganha inimigos. Não assim, a pessoa que está com ele fica, se submete a ele. Mas, por exemplo, eu não. Eu me rebelei, né? Ele não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele me tirou. Ele me tirou na faixa verde. Eu indo para verde. Eu estava da roxa para verde. Eu saí. Eu não aceitei, né? A opressão. Até então estava tudo bem. Quando ele foi invadir meu espaço, se intrometer, aí sim. Aí a gente entrou em briga, em conflito. Mas eu entraria com qualquer sensei, qualquer pessoa. Não é porque é o Sensei Japa. Nenhum sensei permitiria isso, nem ninguém, né? Se intrometer em coisas minhas. Minha liberdade é minha liberdade de expressão. Isso eu não permito. Né? Mas ele é assim. E ele tem todo mundo na mão dele, Sensei Japa. Se não ficar na mão dele, tá fora. Ele tira. Ele precisa ter o controle, porque ele é muito inseguro. Ele é sociopata, ele manipula as pessoas. E ele tem uma imagem de bonzinho. Ninguém acha que ele é. Ninguém vai falar que ele é sociopata. Casado com a aluna. Ele é casado com a aluna também. Você vê, é mais um traço do Intil. Um sensei que é casado com a aluna, um professor que é casado com a aluna, é um traço do Intil. É um traço do Intil, né? Já é, né? Porque é como se fosse um chefe com uma secretária, tá? É um relacionamento subalterno, né? Que eles se conheceram. Chefe, secretária, professora, aluna. É doentio, é relacionamento. É um relacionamento de assédio, sem dúvida, né? Então já é um professor, quando você vê que é um professor com aluna, você já percebe que tem alguma coisa antiética. É estranho. Enfim. O caso dele é um conjunto de coisas que fazem com que eu entenda ele, leia ele como sociopata. E ele me censurar, né? Ele perseguir pessoas, ele ficar controlando pessoas, manipulando pessoas, é um traço de um sociopata. Tá, é isso. Eu tirei, eu saí. Eu achava legal. Assim, a técnica, ele é muito bom para ensinar, só que ele não tem caráter, ele não tem ética. Né? Não dá para você conviver com uma pessoa assim. Mas eu sabia que eu teria um embate com o Sensei Japa um dia. Nós dois escorpianos. A gente, enquanto estava cada um na sua, durante 5 anos eu vivi bem com ele. Cada um na sua. Né? Ele na dele, me respeitando, e eu ele. Nós sempre tivemos nossas diferenças, né? Ele sabe disso. Mas quando ele veio tentar me manipular e me oprimir, aí sim, eu reagi. Eu reagi. Tirei ele da caverna. Tentou invadir meu espaço. Aí ele levou a picada. É isso. Mas é isso. Faz parte, gente. Nós vamos falar um pouco. Eu quero ilustrar, tá? Estou ilustrando para vocês irem pensando. Até.